da, por causa do barulho, mas não adianta muita coisa, não. Olá, pessoal, vamos começar hoje em ritmo de arraiar. Muito bem, então bom dia a todos mais uma vez. Estou aqui, estou aparecendo, estou aqui no ritmo também. Pronto, amenizou aqui um pouquinho. Então, ó, pessoal, gostaria de saber como é que está sendo a semana de vocês, como é que está sendo a nossa praticamente última semana de junho. Está tudo bem? Todos estão com muita saúde? Sim, Tá tudo bem, professor. E com você? Só segunda e terça que eu não tava sentindo meu braço com uma injeção que eu tive que tomar. Tirando isso, tá de boa. Pois ótimo. Hoje a gente já passou aqui para a raia da química, nossa aula sobre a estrutura atômica. Vai lá, William. Olá. O William ia falar alguma coisa, eu acabei interferindo, né, William? Não, professor, o microfone ligou sozinho. Pois ótimo, pessoal. Vamos lá, alguém mais? Vamos lá, pessoal. Bora interagir, que hoje a aula tem que ser bastante animada. É o mês de junho, é um dos meses que eu mais gosto mesmo do ano, por ter essa questão da festa junina. Além de ter o Dia do Químico, que é comemorado dia 18 de junho. Então, obrigado a todos que desejaram um feliz Dia do Químico. Muito obrigado por este reconhecimento. E além disso, porque logo no final, encerrando o mês de junho, já vem julho, normalmente é mês das férias, e além disso, é um dia que eu espero muito, é o dia 2 de julho, porque é o meu aniversário. Então, o mês de junho todo de festas, e ainda no começo do mês, o meu aniversário. Então, muita coisa para comemorar, além do Dia do Químico. Olá, pessoal, vamos lá, iniciando. Bora lá, na raia da química. Professor, cumprimenta os alunos. Cumprimentou. Para o seu lugar. Os alunos cumprimentam o professor. Cadê todo mundo com a câmera desligada? Como é que vão cumprimentar o professor desse jeito, né? Todo mundo acabado, professor. Que acabado, rapaz, plena sexta-feira aqui, feliz da vida, aqui, ó. Oi, para quem é melhor do que isso? Não? Então, pessoal, vamos lá, vamos iniciar, tá? Vamos deixar de conversa, se vocês estão muito calados hoje, estão meio tímidos, na última semana de junho, praticamente, não sei que... Isso, sextou! Vamos iniciar, então, nossa aula. Professor. Oi, Sara? Nós tá triste pela prova, é por causa disso. Rapaz, não acredito nisso não, que tristeza. Pessoal, a tristeza tem que deixar de lado, a gente não pode permanecer com essa tristeza. Tristeza faz mal pro coração, faz mal pra mente. Todos estão conseguindo visualizar a reprodução, pessoal, da tela do computador? Sim. Ótimo, então vamos lá. Opa, foi. Então, sejam todos bem-vindos à nossa última aula sobre estrutura atômica, talvez a última, espero que sempre a gente dê continuidade, ou então a gente pode fazer a revisão na próxima aula para dar um apanhado geral, antes de iniciarmos o conteúdo de tabela periódica. Então, hoje, nós iremos aprender a fazer a distribuição eletrônica. Então, nós iremos estudar a eletrosfera, vamos ver como os elétrons se distribuem ao redor do núcleo, ou seja, naquela região onde os elétrons se encontram, que é a eletrosfera, como já falei anteriormente. Vamos fazer a distribuição eletrônica ou a configuração eletrônica de uma espécie química, porque pode ser um átomo ou um íon, que já vimos nas aulas anteriores que o íon ele pode ter carga positiva, portanto, sendo um cátion, ou então carga negativa, que é um ânion. Depois, nós vamos ver os 4 números quânticos que identificam um elétron, que são eles: o número quântico principal, representado pela letra N minúscula, o número quântico secundário, que é um L minúsculo, número quântico magnético, que é o Ml, e o número quântico de spin magnético, que é o Ms. Então, esses 4 números quânticos, eles identificam um determinado elétron. Por que identificam? Porque o N, ele vai dizer a que nível de energia o elétron pertence.
Se é o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Número quântico secundário vai indicar em que subnível aquele elétron se encontra. Número quântico magnético, em qual orbital. E o spin magnético vai dizer se o elétron gira no sentido horário ou anti-horário. Mas vamos deixar de falar essa parte. Vamos, então, partir já mesmo para o conteúdo. Na distribuição ou configuração eletrônica. Para isso, a gente utiliza um diagrama que é chamado de diagrama de Linus-Pauling. Aí vocês perguntam, professor, mas por que é importante ou por que eu devo aprender a fazer uma distribuição eletrônica? Simplesmente, entre aspas, porque através da distribuição eletrônica a gente consegue prever muitas informações a respeito daquele elemento químico. A exemplo, podemos saber a que período ou que família da tabela periódica um elemento químico pertence. Podemos saber se aquele elemento químico tende a perder elétrons ou a ganhar elétrons. Podemos fazer previsão do ponto de fusão, ponto de ebulição. Podemos prever as reações químicas que podem acontecer com aquele elemento químico. Ou seja, a distribuição eletrônica nos fornece uma vasta gama de informações. Tá, pessoal? Mas vamos lá ver o diagrama de Linus-Pauling. Algum de vocês já estudou esse diagrama ou já estudou distribuição eletrônica no ano passado, no 9º ano? Eu, professor. Just one. Someone else. Quem mais? Ótimo. Quem mais, pessoal? Pai, tem umas 95 pessoas online, só 2 responderam. Que eu me lembro, eu não estudei isso aí, não. Eita, dan. Eu já fiz até a sua atividade, o professor estava fácil demais com esse assunto. É um assunto que eu gosto. Pronto, aí já que você gosta, nós vamos aprofundar um pouco mais algumas questões mais à frente. Então, muito bom. Então, ótimo, que bom que é uma parte que já estudou distribuição eletrônica, a que não estudou ainda, nós vamos estudar agora, já começamos e vamos aprender a fazer essa distribuição eletrônica. Vamos lá. Analisando a imagem, a gente observa que tem algumas informações. A primeira, da esquerda para a direita, a respeito de camadas ou níveis, depois os subníveis e ainda o número máximo de elétrons. Normalmente, no ensino fundamental, a gente faz a distribuição eletrônica utilizando as camadas, que é a camada K, L, M, N, O, P e Q. Mas podemos também ver a distribuição eletrônica em níveis de energia, porque a camada K, ela corresponde ao nível 1, a camada L ao nível 2, M ao 3, N ao 4 e assim sucessivamente. E atualmente existem 7 níveis de energia. Recapitulando na aula anterior, lembra que a gente mostrou a tabela periódica e vimos que existem 7 linhas horizontais, que correspondem exatamente aos 7 períodos, que são os 7 níveis de energia. Depois, vamos observar o diagrama de fato. Está aqui representado. Vou aqui dar um destaque para ele. Esse é o diagrama de Linus-Pauling, que serve como base para a distribuição eletrônica. Note que existem 7 linhas horizontais também. Tá aqui a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que corresponde aos níveis de energia. E vamos observar ainda que em cada nível de energia contém um subnível. No nível 1, a gente observa que tem um único subnível, que é o subnível S. No nível 2, tem 2 subníveis, o subnível S e o subnível P. No nível 3, são 3 subníveis, o S, o P e o D. No 4 e no 5º nível, são 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. No nível 6, são 3 subníveis, que é o subnível S, P e D. E no nível 7, atualmente existem 2 subníveis, que é o S e o P. Tá? Vou acrescentar aqui agora, que é o 7P6, porque confere até o 7P6 118 elétrons, que se referem ao elemento químico de número atômico 118. Tá, além disso, o que a gente pode observar nesse diagrama de Linus-Pauling? A quantidade de elétrons
que está presente em cada subnível. Vejamos, olha para a imagem, começando novamente no 1. Observe que no subnível S comporta no máximo 2 elétrons. Então, todos os subníveis S, de todos os níveis, comportam no máximo 2 elétrons. Nos subníveis P, eles comportam no máximo 6 elétrons. Então, todo subnível P, observe que tem no máximo os 6 elétrons. No subnível D, comporta no máximo 10 elétrons. E o subnível F comporta no máximo 14 elétrons. Ok. Agora, professor, em cada nível de energia, quantos elétrons eles comportam? Quantos elétrons podem existir em cada nível de energia? Bem, no nível 1, pode no máximo ter 2 elétrons. No nível 2, 8. No nível 3, 18. No nível 4, no nível 5, 32. No nível 6, 18. E no nível 7, fazendo a atualização, comporta 8 elétrons. Porque são 6 elétrons do subnível P, mais os 2 elétrons do subnível S. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? O que vocês acharam nesse primeiro momento? Eu não consigo ver o chat. Professor, Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. O número de elétrons é 2, tipo assim, é no máximo 2, não vai aumentar e nem diminuir? No subnível S, não, no máximo 2. Pode ter nenhum, que é o 0, mas pode ter 1 ou no máximo 2. No professor, P, por é no que máximo que, 6, Tá não bom. pode ter 7, no máximo são 6. por que que depois do 3P6 eu preciso colocar o 4S2 para depois colocar o 3D10? Pronto, porque eu ia falar isso nas questões, mas, bom, vamos lá, vamos perguntando. É por questões de ordem de crescente de energia. Tá? A gente perguntou do 3D e do 4S, não foi isso? Sim, sim. Pronto, tá aqui o 4S e o 3D. É por questões de ordem de energia. Ele fala, mas como é que a gente vai calcular qual o nível subnível mais energético? A gente, para saber disso, a gente vai somar o N mais o valor do L. O que é o N? O N é o nível de energia, ou o nível quântico, é o número magnético principal. O L, ele se refere ao valor do subnível de energia. A gente vai já rever também com calma, tá? O S, quando o subnível é o S, o valor do L é igual a 0. Quando é o P, o valor do L é igual a 1. O D, o L é igual a 2. E o F, o L é igual a 3. Vamos voltar aqui agora para a questão. 4S e o 3D. Quando tem 4S, significa dizer que o N é igual a 4. Se o subnível é o S, significa dizer que o valor do L vai ser igual a 0. Acabamos de ver aqui do lado. O 3D, o N vai ser igual a 3, porque é esse nível de energia, e o valor de L é correspondente ao D, que é igual a 2. Continuando. N mais L para o 4S vai ser igual a 4 mais 0, que é igual a 4. O 3D, N mais L vai ser igual a 3 mais 2, que é igual a 5. Como a soma foi maior no 3D, então significa dizer que o 3D é o mais energético. Portanto, ele vem depois do 4S. Por isso que a gente preenche 3P6, 4S2, aí volta, vem para o 3D10, 4P6, 5S2 e assim sucessivamente. Entendido? Sim, sim, obrigada. Eu não sabia por que é que tinha que fazer isso, eu só fazia. Pronto, gostei da pergunta, viu? Por isso que é muito a gente ir perguntando, que é para poder não restar a dúvida, tá ótimo. Boa pergunta, bem pertinente. Gostei. O que mais, pessoal?
Vamos lá, pessoal. Tinha um monte de gente com dúvida, querendo fazer alguma pergunta e agora... Ok, vamos lá. Então, continuando. Vamos agora fazer distribuição eletrônica utilizando alguns exemplos. Mas para isso, eu vou deixar aqui do lado direito o diagrama de Linus Pauling. Professor, como é que a gente utiliza esse diagrama de Linus Pauling? Tá? A gente utiliza da seguinte forma. Começa a partir do 1s2. Tá aqui a seta vermelha apontando. Ó. 1s2, sempre na diagonal. Sempre na diagonal. Começa com 1s2. Finalizou, aí volta, vem para outra diagonal, que é 2s2. Terminou 2s2, volta, pega outra diagonal. 3p6, 3s2, terminou, volta. 4p6, desculpa, 3p6, 4s2, aí volta. 3d10, 4p6, 5s2, volta. Para 4d10, 5p6, 6s2, voltando. 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, finalizou. Volta para a última diagonal, que é 5f14, 6d10, 7p6. Como eu disse, atualmente finaliza no 7p6, porque aqui confere 118 elétrons, que é o número atômico que temos atualmente, que é 118. Entendido, pessoal, como é que se utiliza o diagrama de Linus Pauling, a sequência? Eu não consigo ver o chat. Por favor, falem. Entendi, professor. Sim, professor. Vamos então começar a distribuição eletrônica com hidrogênio, tá? E o hidrogênio, ele é o elemento químico mais simples, o número atômico dele é igual a 1. Vamos fazer a distribuição eletrônica para ele. Se o número atômico dele é 1, significa dizer que ele tem 1 elétron. Então, qual vai ser a configuração eletrônica para ele? Começa com 1s2. Então, coloca... Cadê? Aqui. 1s... Só que ele só tem um elétron. Então, coloca o 1 aqui em cima. Tá? Então, vai ficar 1s1. Para o hélio, observe que o número atômico do hélio é 2. Então, significa dizer que ele tem 2 elétrons. Distribuição eletrônica começa com 1s. Então, 1s2. Por que ficou 1s2? Porque ele tem 2 elétrons. O outro elemento químico, o lítio, número atômico 3. Então, ele tem 3 elétrons. Distribuição eletrônica. Já sabemos que vai ser 1s2. Ó, foram distribuídos 2 elétrons. Falta mais um. Depois do 1s2, vem o... P. Depois do 1s2. Dois S1. Isso, vai ser o 2s1. 2 mais 1, 3. Então, foram distribuídos os 3 elétrons do átomo de lítio. Vamos agora para um outro elemento químico, o berílio, que tem número atômico igual a 4. Então, distribuição eletrônica, são 4 elétrons. Vamos começar 1s2. Agora faltam mais 2 elétrons. Depois, 2S2. 2s2. Como é que a gente vai saber que está correto? Soma a quantidade de elétrons. 2 mais 2, 4. Então, essa é a configuração eletrônica para o berílio. O outro elemento químico, o boro, número atômico 5. Então, tem 5 elétrons. Vamos começar, então, com 1s2. Depois, 2S2. 2s2. Falta mais um elétron. Depois de 2s2, vem o... P1. 2P1. Isso. Vai vir o próximo, que é 2p1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então, essa é a configuração eletrônica para o boro. Próximo elemento químico, carbono, número atômico 6. Distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, P2. 2s2, depois 2p2. Pessoal, todos estão conseguindo acompanhar, sim ou não? Sim, Sim, professor. sim.
Alguém não está acompanhando? Por favor, fale agora. Please, please, please. Pessoal, se tiver acompanhando. Se tiver acompanhando, fala logo, que é pra gente aqui explicar novamente, que eu não quero dúvidas, tá? Não quero que saiam Professor, dúvidas na aula de no hoje. exemplo, Nada. no exemplo 6, se aqui, né, no último, é 1S2, 2S2, 2P2. Se caso for um número maior, tipo 20, aí vai ser o P também. Vamos chegar lá, agora. Pronto. Então, se a dúvida está mais à frente, então tô no caminho certo, estamos no caminho certo. Vamos seguindo. Aí tem mais exemplo, tá? A página toda de exemplos. É que eu fiz primeiro os 6 para poder saber se estão acompanhando. Vamos seguindo. Vou tirar essa dúvida agora, mais à frente, tá? Vamos lá, o nitrogênio, número atômico 7. A gente vai preencher cada um por vez. Número atômico 7, então são 7 elétrons. Distribuição eletrônica, 1s2. 2s2 e P3. 2p3, né? Porque faltavam 3 para ser distribuídos. Depois o oxigênio, número atômico igual a 8. Então são 8 elétrons. Distribuição eletrônica, 1s2. 2s2 e P4. Isso, 2p4. Número atômico igual a 9, que é o flúor. 1s2. 2s2, 2p5. 2p5. Neônio, número atômico 10. 1s2. 2s2 e 2p6. 2p6. Bora lá, pessoal, somente um estudante participando, bora os demais. Sódio. Agora o sódio já vai ser um pouco mais diferente. Vamos lá, são 11 elétrons. Então, 1s2. 2s2, 2p6 Isso, já foram e 10. 3s1. Aí depois de 2p, vem o 3s. Como somente um elétron, exatamente, 3s1. Boa. Agora o magnésio, número atômico 12. 1s2. 2s2, 2p6 e 3s2. Isso, 3s2, né? Porque 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Depois o alumínio, 13 elétrons. Então, 1s2. 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Isso, depois o 3s2 vem para o 3p. Então, vai ser 3p1. Silício, 14. 1s2. 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1, P2. Isso, 3p2. 3p2. Fósforo, 15. 1s2. 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. 3p3. Muito bem, eu coloquei 15, mas eu perguntado acima disso. Vamos pegar aqui um outro elemento químico. Vamos pegar o cálcio, cálcio 20. Ok, vamos lá. Vou colocar aqui do lado o cálcio, número atômico igual a 20. Distribuição eletrônica vem 1s2. 2s2, 3p6. Ou 2p6. Não, 2p6, foi mal. Isso. 3s2. Aí 3p6. Deixa eu ver aqui. 10. Aí 4s2 agora. Isso, que foram 2 mais 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18. Aí 18 4s2. Isso, é para o próximo, que é o 4s2. Pronto, tá aí. Então, veja, pessoal, a gente vai sempre seguindo essa mesma sequência que não vai ter erro. A gente vai conseguir fazer distribuição eletrônica tranquilamente, ficando sempre atento para a quantidade de elétrons. Tá? Alguma dúvida até aqui nessa parte da distribuição eletrônica? Professor, Sim.
Eu tenho uma dúvida, agora que eu acabei de perceber, você poderia explicar sobre essa sequência aqui? Sequência ao lado. Explicar, desculpa, não entendi. Explicar sobre... Diagonais, sobre essa sequência de distribuição eletrônica. Ah, sim, sim. Agora, deixa eu só pegar aqui uma tabela periódica, porque eu ia pegar a grande, mas a grande é muito grande. Vou pegar aqui uma pequenininha, só um instante. Porque são tantas tabelas periódicas aqui que eu coloco do lado, coloco do outro. E na hora que eu procuro a mais interessante, eu acabo não encontrando. Vamos lá. Eu vou manter. Eu vou só duplicar esse slide, tá? Só um instante. Dupliquei. Vamos voltar para ele. Ah, não, tem que sair antes para apagar. Aqui, pronto. Fechei, vamos lá. Vou apagar esse aqui também. Deixar ele aqui ao meio e maior. Ok, vamos nessa. Tá aí. É o diagrama de Linus Pauling. A gente vai novamente aprender como é que a gente vai utilizar esse diagrama. Observe que para utilizá-lo, a gente vai começar a partir do 1S2. Mas não necessariamente tem que ser um S2, que a gente viu que pode ser o 1S1. Tá? A gente vai começar a partir dele. Essa vai ser a primeira diagonal e vamos seguindo sequencialmente nas diagonais até chegar aqui na última. Mas como é que a gente vai fazer? Iniciando a partir da seta vermelha e seguindo as amarelas. Vermelha, início amarela. Então, 1S2. Tem mais alguma coisa à frente? Não tem. Então, a gente vai voltar. Então, a gente volta para começar na segunda diagonal. Na segunda diagonal, já começa com o 2S. Fechou 2S? Tem mais alguma à frente? Não. Encerrou essa segunda diagonal, a gente volta para começar a terceira. Na terceira diagonal, inicia com 2P6, passando para o 3S2. Depois que preencheu até que o 3S2, tem mais alguma à frente? Não tem. Então, significa dizer que a gente deve iniciar a distribuição eletrônica na outra diagonal, seguindo sempre as setas amarelas, ó, tá? 3S2 parte para o 3P6, vem para o 4S2. Finalizou aqui no 4S2, a gente vai passar para a próxima diagonal, que segue a partir de 3D10, depois 4P6, 5S2, finalizou 5S2? Finalizou. Então, vamos começar a outra diagonal, que inicia com 4D10, 5P6, 6S2, finalizou 6S2, volta, próxima diagonal. Começa com 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, finalizou, volta para a última diagonal, que começa com 5F14, 6D10, 7P6. Vamos fazer a distribuição eletrônica, agora para a gente estender um pouco mais, do zinco. O zinco, que é o Zn, ele tem número atômico igual a 30. Vamos iniciar. Começando a partir do 1S2. Então, 1S2, depois 2S2. Ou de 1S2 vem o 2S2. Então, segue a sequência. 2S2. Depois, sobe na diagonal. 2P6. Depois, 3S2. Depois de 3S2, sobe, vem o 3P6, depois o 4S2, já foram quantos elétrons, né? Vamos conferir quantos foram. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Já foram distribuídos 20 elétrons, mas são 30. Faltam distribuir ainda 10.
Depois de 4s2, 4s2, sobe na próxima diagonal, começa com 3d10. A gente coloca 3d10. Agora bateu os 30. Até 4s2 tinha 20, para 30 faltavam 10, está aqui, 3d10. Então, essa é a distribuição eletrônica para o zinco. Certo, pessoal? Ficou melhor agora? É porque eu não sei quem foi que perguntou. Fui eu. Eita, eu não reconheci pela voz. Você não vê foto? Não, é por causa. Porque tá muito longe. A máquina tá fazendo barulho. É o azar? Fui eu! Ícaro, é o Ícaro. Ícaro! Muito bem, Ícaro. Ótimo. Pronto, perfeito. Vai, Ícaro. E agora ficou melhor? Tranquilo? Acho que tá bugando o ar, velho. Tá bugando o ar. Ficou tranquilo agora? Melhorou mais? Melhorou sim, professor. Obrigado. Tranquilo, mano. Qualquer dúvida pode Desculpa o perguntar. meu eu aqui. Desculpa o meu eu aí. Parece que o áudio tá... Não, tá, dá pra ouvir perfeitamente. Tá tudo tranquilo. Pronto, vamos lá. Agora voltando aqui para o slide que a gente estava. Tá? Colocamos aqui todos. Tá. Pronto. Tá aí. Vamos ao seguinte. Vamos agora dar um destaque importante. Preste bem atenção, pessoal. Olha para cá. Olha para cá, olha para cá. Presta atenção, olha aqui para o slide, olha. Vamos agora ver um conceito importante que é camada de valência. Tá? Camada de valência, professor, o que é uma camada de valência? Pelo amor de Deus. Camada de valência nada mais é do que o último nível que foi preenchido com elétrons. Por exemplo, do hidrogênio, qual vai ser a camada de valência para ele? Vou colocar aqui uma cor roxa para dar um destaque. A camada de valência para o hidrogênio vai ser o 1s1, camada de valência. E na camada de valência do hidrogênio, tem quantos elétrons? Tem quantos elétrons? Um. Boa. Qual nível que esse elétron se encontra? Primeiro nível. O K. O K, eu acho. Isso, K, mas vamos mudar esse K. Peraí, deixa eu botar aqui, peraí. Vou botar aqui na cor verde. Ver se dá um destaque na cor verde. Eu vou colocar um qualquer, vou botar aqui do hidrogênio mesmo, tá? S1. O que significa essa informação? Esse 1 vai indicar o nível de energia, representado pela letra N. Essa letra, pode ser um S, P, D ou F, indica o subnível, que é a letra L. E esse 1 indica o número de elétrons. Tá? Vamos ter base agora isso. Esqueci de falar anteriormente, agora vai dar certo. É camada K. Ok, mas vamos mudar a camada K para o nível, que é o nível 1, que o K corresponde ao nível 1. Então, do hidrogênio, na camada de valência, esse elétron, ele está localizado em qual nível de energia? Qual é o nível? Nível? 1. Tá. Professor, mas por que eu quero saber o nível? Exatamente por isso. Não está no nível 1? Então, vamos olhar a tabela periódica. Olha onde o hidrogênio está localizado. No primeiro período. Por que no primeiro período? Porque o elétron da camada de valência dele está localizado no nível 1. Por isso que ele é localizado aqui no primeiro período. Só que já vimos, você já deve ter visto falar que hidrogênio não tem família. Ouviram falar isso? Essas piadinhas de química? Já. Pronto, e por que hidrogênio tem família? Já se perguntaram? Porque parece que ele tá sempre sozinho lá em cima, não é? Mas o Hélio também tá aqui, ó. O Hélio também tá sozinho, tá no mesmo período. Ele também tá sozinho aqui. Então, Só que ele tem família, ele é do gás nobre. O hidrogênio tá aqui, só que ele não pertence à família 1. Ele é o único que tem só um nível. O que tem apenas um elétron. Mais ou menos. Porque é o seguinte, tem um elétron na camada de valência, não vai indicar para ele família. Porque é o seguinte, apesar de ele ter um elétron na camada de valência, ele pode estar localizado tanto aqui na família 1,
Por quê? Porque todos os elementos químicos pertencentes à família 1 têm um elétron na camada de valência. E ele também tem um. Logo, ele pode se encaixar aqui na família 1. Por outro lado, ele também poderia se encaixar aqui na família 17. Por quê? Porque todos os elementos químicos aqui da família 17 precisam receber um elétron para se estabilizar. Ele precisa de quantos hidrogênio? Só precisa de um elétron. Por quê? Ele ganhando um elétron, ele vai ficar com a configuração semelhante ao gás nobre hélio, que tem 2 elétrons. Assim, pessoal, a gente está fazendo distribuição eletrônica e relacionando com a tabela periódica, que é o nosso próximo conteúdo, e para aproveitar esse momento, que não é questão ficar muito quebrada. E por quê? Já perguntando e respondendo. Por que eles são chamados gases nobres da família 18? Porque todos eles têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. O hélio tem somente 2 elétrons na camada de valência. Mas mesmo assim, tendo somente 2, ele é um gás nobre, porque ele não tem tendência a reagir ou formar ligações químicas com outros átomos em condições ambientes. Ou seja, ele vive de modo isolado. Uma molécula de um gás hélio é formada por um único átomo. Tá? O outro tem o neônio, que é um gás nobre. Uma molécula de neônio é formada por um único átomo. Uma molécula de argônio é formada por um único átomo. Diferente dos demais elementos que precisam fazer ligações químicas, certo? Continuando. Veja que agora, para o lítio, qual é a camada de valência do lítio? A camada de valência é o último nível que foi preenchido com elétrons. Qual foi o último nível preenchido com elétrons? 2, tá aqui, foi o nível 2, que pega o 2s1. Essa vai ser a camada de valência para o lítio. Qual a quantidade de elétrons na camada de valência do lítio? Tem quantos elétrons na camada de valência do lítio? 3. Opa, bem aqui, a camada de valência, 2s1. 2s1. Tem quantos elétrons na camada de valência? Estou dando dica no slide, ó. Tem quantos elétrons? 1. 1. Se ele tem somente um elétron na camada de valência, ele pertence à família 1. Tá aqui o lítio, ó. Lítio pertence à família 1. A camada de valência do lítio está em qual nível? Nível 1, nível 2, nível 3? Nível 1. Opa! Nível 2. Nível 2, muito bem. Então, ele está Desculpa, localizado no segundo período da tabela periódica, está aqui. Vamos pegar aqui um outro mais distante, ver aqui... O neônio, está aqui embaixo o neônio. Qual vai ser a camada de valência para o neônio? Foi o último nível que foi preenchido com elétrons. E o último nível foi o nível 2, completo, tá aqui, ó. Camada de valência para o neônio vai ser o nível 2 completo. Camada de valência. Nessa camada de valência, tem quantos elétrons? Soma aí, pessoal. Tem quantos, ó? 8. Isso, 2 mais 6, 8. Então, são 8 elétrons na camada de valência. Esses elétrons estão em qual nível de energia? Nível 2. Nível 2. Se está no nível 2, significa dizer que ele pertence ao segundo período da tabela periódica. Então, está aqui. Primeiro, segundo, ele tem 8 elétrons, então está na família 18. Tá aqui, ó. Neônio. Segundo período e família 18. Tá? Por isso, veja, é uma das formas da gente conseguir aplicar essa distribuição eletrônica. O cálcio, que fizemos aqui embaixo, ó, foi o último que fizemos. Qual é a camada de valência para o cálcio? A camada de valência
vai ser o 4s2, porque foi o último nível preenchido com elétrons. Finalizamos a distribuição eletrônica com o 4s2. Tá, vamos lá, camada de valência. Na camada de valência, qual é o nível que esses elétrons se encontram? Nível 1, 2, 3, 4, 5... 4. Isso. Nível 4. Se o nível é o 4, então significa dizer que ele pertence ao quarto período da tabela periódica. Tudo bem. Agora, tem quantos elétrons na camada de valência? 2. 2. Então significa dizer que ele pertence à família 2. Vamos analisar se realmente é isso. Tá aí o cálcio. O cálcio está localizado aqui nesse ponto na tabela periódica. Está em qual período? Primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Opa, já bateu, quarto período. E família 2, correto. Aqui é a família 1, aqui é a família 2. Tá? Então, pela camada de valência, a gente consegue descobrir a posição dos elementos químicos na tabela periódica. Tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não. A gente vai exercitar muito. Passando aqui para o próximo. Vamos lá. Continuando. Agora vamos ver os números quânticos que eles são utilizados para identificar o elétron. O primeiro, tem o número quântico principal. Esse número quântico principal, ele é representado pela letra N minúsculo. Mas o que esse número quântico principal representa? Exatamente o nível de energia. Se é o nível 1, se é o nível 2, se é o nível 3, 4, 5, 6 ou 7. Tá aí a representação. Tem-se uma representação esquemática do átomo, na qual tem-se o núcleo e os níveis de 1 até o nível 7, ou as camadas, que vai indicar até que. Lembrando, o nível 1 é o que está mais próximo do núcleo. Se ele está mais próximo, significa dizer que ele é o que tem menor energia, ou seja, ele é o menos energético. Depois vem o nível 2. O nível 2, ele já tem mais energia do que o nível 1. O nível 3, ele tem mais energia que o nível 2 e que o nível 1, e assim sucessivamente, até chegar no nível 7, que é o nível de maior energia. Então, o nível 7 é o de maior energia. E o nível 1 é o nível de menor energia. Então, quanto mais próximo do núcleo, menos energético é aquele nível. Vamos lá. Vimos agora há pouco a quantidade de elétrons que comporta em cada nível de energia. Mas, professor, como é que é feito isso? Como é que eles sabem essa quantidade de elétrons? Eles utilizam a regra desse cientista, né, o Heisenberg. O Heisenberg, através de cálculos, ele descobriu que a gente pode calcular a quantidade máxima de elétrons em cada nível de energia utilizando essa fórmula. O número máximo de elétrons é igual a 2 vezes n ao quadrado, na qual esse n refere-se ao nível de energia, que pode ter o valor de 1 até 7. Por exemplo, no nível 1, quantos elétrons no máximo ele comporta? Vai ser 2 vezes n ao quadrado. Então, vai ser 1 ao quadrado. 2 vezes 1 vai ser 2. Portanto, o nível 1 comporta no máximo 2 elétrons. No nível 2, que o n é igual a 2, vai ser 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. 4 vezes 2, 8. Então, no nível 2, comporta no máximo 8 elétrons. No nível 3, vai ser 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2, 18. E assim segue o cálculo para os demais níveis de energia. Só que esses valores dos elétrons são valores teóricos. Na prática, essa quantidade varia, porque vimos que tanto no nível 4 quanto no nível 5 comportam no máximo 32 elétrons. Teoricamente, caberia 50 no nível 5.
mas na prática cabem somente 32. No nível 6, vimos que teoricamente são 72 elétrons, mas na prática comporta 18. Tá? Então, há uma diferença entre teórico e o prático. Depois do número quântico principal, existe o número quântico secundário, que é representado pelo L minúsculo. E esse número quântico secundário, ele indica o subnível de energia. Se o subnível ele é o S, é o P, é o D ou o F. Tá. Só que esse número quântico secundário, ele tem dois significados. Um para o elétron e o outro para o orbital. Para o elétron, esse número quântico secundário, ele indica o subnível de energia, como falei agora há pouco, onde o elétron se encontra. Se ele está no subnível S, no P, no D ou no F. E para o orbital, ele define a forma geométrica do orbital, ou então o formato da nuvem eletrônica. Alguém sabe o que é um orbital? O que é um orbital? Não sei. Girar em torno. Uma órbita. Não, tem diferença, órbita e orbital. O que é um orbital? Girar em torno de algo. Não, aí é órbita, menino. Orbital. Orbital é uma região do átomo onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron. Já vimos que no átomo tem lá a nuvem eletrônica e na região determinada lá do átomo, daquela nuvem eletrônica, onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron, ali é chamado de orbital. Tá, professor, ainda estou meio confuso do que é um orbital. Como é que a gente pode ter uma definição assim na prática? Na prática é o seguinte, vamos supor que lá no IFP, tá lá, o IFP é o átomo, tá lá no IFP, fica para lá, é um orbital. Ok. Oh, desculpa, lá é o átomo. Os alunos, os estudantes, eles são os elétrons, tá? Vamos considerar que seja isso. Lá no átomo, que é o IFP, aonde é a máxima probabilidade de se encontrar um estudante? Na sala. Na sala de aula, exatamente. Então, a sala é chamado de orbital, porque lá é a região onde é máxima a probabilidade de se encontrar um estudante, que é um elétron. No banheiro tem probabilidade? Tem, mas a probabilidade é mínima. Você vai encontrar com facilidade um aluno no banheiro? Não. Você vai encontrar com facilidade um aluno no corredor? Não. Não é. É na sala de aula. Tá? Então, isso que é uma orbital. Alguma dúvida, pessoal, até aqui, nessa correlação, nessa relação entre um e outro? Nenhuma. Vamos seguindo. Vamos lá. Vamos analisar aqui agora essa tabela. Existem atualmente 4 subníveis. O subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Teoricamente, há o G, o H, o I, o J, K, L, M, só que atualmente só tem o mesmo F. E por que é SPDF? Devido à denominação espectroscópica, que é S vem de Sharp, que é brilhante, então por isso que ficou S. O P principal, que eram as linhas principais que apareciam nesses espectros. D, porque são linhas difusas. E F, porque são linhas fundamentais. Então, por isso que vem SPDF. E os valores desse número quântico secundário? Presta atenção, olha para cá, olha aqui, olha, presta atenção. Quando o subnível for o S, o valor do L é igual a 0. Quando for o P, o valor do L é igual a 1. Quando for o D, o L é igual a 2. E quando for o F, o L é igual a 3. Pronto, pessoal, só basta saber isso. Professor, como é que eu vou saber? Eu uso a mão fechada, SPDF, não tem erro, SPDF. Eu faço assim, tá desde o primeiro ano do ensino médio e deu tudo certo, porque eu precisava aprender isso aqui, né? Até porque o professor cobrava muito essa questão de estrutura atômica, tá? Bem aprofundado. Agora, vamos lá, analisar as formas dos orbitais. O que são orbitais? O que é um orbital? Não lembro.
Meu irmão, acabei de falar o que é um orbital. O que é um orbital? Não sei. Um orbital é uma região no átomo onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron. A gente fala probabilidade. Por que probabilidade? Porque a gente não sabe uma localização correta do elétron. Só um parêntese. Porque existem algumas regras, né, algumas coisas da mecânica quântica, que tem um princípio, por exemplo, o princípio de incerteza de Heisenberg, que diz que é impossível a gente descobrir a velocidade e a posição do elétron simultaneamente. Mas isso é uma coisa para outro momento que não vem agora no momento, tá? Só para quem quiser ler depois, se aprofundar no livro didático, tem lá. Então, orbital é região onde é máxima a probabilidade de se encontrar pelo menos um elétron. Então, os orbitais, eles podem ter alguns formatos. Presta atenção, olha aqui, olha aqui. Pode ter um formato esférico, quando for o subnível S. Pode ter o formato dilobular, quando é o subnível P. Tetralobular, quando é o subnível D. E complexa, realmente, é muito complexa, quando é o F. Essa parte complexa eu tirei, eu coloquei nos slides do ano passado, eu coloquei, mas dessa vez eu tirei, deixei só o do S, P e o D. A gente vai mais utilizar. Então tá aí, olha aqui embaixo na figura a representação do subnível S, que tem um formato esférico, ó, tá aqui para um S, essa esfera é menorzinha, para o nível 2, a esfera já é um pouco maior, tá aqui, e para o nível 3, no 3S a esfera já é maior ainda. Então veja, todo subnível S tem um formato esférico. Tá? Foi feito uns cálculos lá na mecânica quântica, uns cálculos matemáticos, e descobriu que ele tem um formato esférico. O subnível P, olha a imagem do subnível P. Isso que é dilobular, mas isso aqui está mais no formato de halteres, né? O dilobular é com aqueles lóbulos lá, né? Nem redondo, né? Mas são os halteres, mas entenda como dilobular. Por que dilobular? Porque são dois lóbulos, ó. Note, uma observação importante, que a gente está vendo todas essas imagens em 3D. Ah, professor, como é que eu sei que é em 3D? Porque estão em as três dimensões, x, y e z. Em todos eles, ó, x, y, z, tudo é tridimensional. Então tá aqui, tem também o x, tem o y e tem o z. Esse orbital, nesse formato, né, nesse eixo que ele tá, que eu botei bem em cima, né, coisinha também, poxa, vou apagar aqui de novo. Ó, observem. Esse lóbulo está em cima do eixo X. Então, como está no eixo X, isso é chamado de orbital PX. Esse outro lóbulo, ele está no eixo Y, então ele é chamado de PY. Esses dois lóbulos estão no eixo Z, então é chamado de PZ. Ah, professor, é obrigado a saber tudo isso, esses desenhos? Não, não é obrigado. Eu tenho que mostrar para vocês entenderem onde é que surge esse PX, o PY e o PZ. A gente não vai usar esses desenhos. Vamos utilizar o diagrama de Linus Pauling para fazer distribuição eletrônica e, vez ou outra, utilizar um orbital mais em forma de quadrado. Tá? Nada desses formatos. O que a gente vai observar? Que no subnível S só tem um único orbital, que é um único local onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron. Então, a gente representa por um quadrado. O S. No P, o que a gente observa? No P, há três probabilidades, que é o PX, o PY e o PZ. São três regiões. Então, no subnível P, ele contém três orbitais. A gente coloca aqui três quadradinhos colados um ao outro. No subnível D, pessoal, dá tempo, tá? Ainda vai dar tempo. Calma. No subnível D, há 5 probabilidades, 5 regiões de se encontrar um elétron, que é o 3DZ, o X, esses aqui tudinho, esses formatos, ó. Esse. Por que é chamado tetralobular? Porque veja que são 4 lóbulos, ó. Tá? São 4 lóbulos em cada um deles. Mas esse desenho, como eu falei, esse desenho não precisa aprender, não precisa decorar, que a gente não vai usar esses desenhos. São quantas probabilidades? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no subnível D, contém 5 orbitais. 1,
2, 3, 4, 5. Tá? São 5 regiões. E no F? No F são 7. Como eu disse, eu tirei dos slides do ano passado, para não ficar muito grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Para que é usado isso aí, professor? Sabia que ia ter essa pergunta. Ótimo. Eu vou já, vamos já só terminar de explicar tudinho. A gente vai para lá tá? A gente vai fazer um exemplo. Número quântico magnético, que é o ML. O número quântico magnético, ele também tem 2 significados. Um para o elétron, que ele vai indicar, olha, ó, respondendo a tua pergunta, tá? Entre aspas. O elétron, ele vai indicar o orbital onde se encontra dentro de um determinado subnível de energia. Ou seja, esse número quântico magnético, ele vai indicar em qual daqueles quadradinhos o elétron está localizado. E para o orbital, ele vai indicar a orientação espacial. Só que isso aí não vem para a gente, não. Tá aí. Vamos analisar essa tabela. Nessa tabela, da esquerda para a direita, tem o subnível, tem o orbital, o número de orbitais em cada subnível, o número máximo de elétrons em cada subnível e a sua notação. Vamos começar com o subnível S. Presta atenção, pessoal. Bem aqui que a gente vai explicar a pergunta que se fizeram agora. Parcialmente, vamos responder aqui. Subnível S. Quando o subnível é subnível S, o valor do L, que é o número quântico secundário, é igual a 0. E vimos agora há pouco que ele tem um formato esférico e que é uma única região. Tá aí. Representamos o orbital por um traço. Ao invés de colocar o quadrado, nessa tabela eu coloquei esse quadrado representado por um traço, tá bom? Para a gente tentar assimilar melhor. Ok, tem um orbital. Em cada um dos orbitais, eles comportam quantos elétrons? 2. Então, cada quadrado desse comporta, no máximo, 2 elétrons. E esses elétrons, a partir de agora, a gente vai trabalhar eles sendo formato de setas, que em cada orbital vai ter uma seta para cima e uma seta para baixo. Ou seja, um elétron girando no sentido rotacional e o outro elétron no outro sentido rotacional. Então, cada orbital só comporta, no máximo, 2 elétrons. Tá aqui. E notação? S2, que a gente já viu lá no diagrama de Linus Pauling, por isso que lá tem S2. Subnível P. O subnível P, vimos agora há pouco que ele tem 3 orbitais, que são 3 quadrados, tá? Em representação deles, ó, que é o PX, o PY e o PZ. Cada orbital comporta, no máximo, 2 elétrons. Comportam 2 elétrons, e são 3, então 2 vezes 3, 6. É por isso que lá, quando a gente viu no diagrama de Linus Pauling, tinha lá, vamos supor, 2p6 ou 3p6, porque ele comporta, no máximo, 6 elétrons. No D, no subnível D, vimos agora há pouco que ele tem 5 orbitais, que eram aqueles 5 quadrados. Está aí representado, 1, 2, 3, 4, 5. Cada um deles tem 2 elétrons, então 2 vezes 5, 10. É por isso que é D10, que cabe no máximo 10 elétrons. E do F, são 7 orbitais, cada orbital cabe 2 elétrons, por isso que comporta no máximo 14 elétrons, tá, pessoal? Só para a gente fazer essa relação. E o último é o spin magnético, que é a orientação do elétron. Porque, assim, esse spin magnético ele vai indicar o sentido rotacional do elétron, ou seja, ele está girando no eixo dele mesmo. Só que pode ser no sentido horário ou anti-horário. Vejamos. Os valores permitidos, mais ou menos 1/2, que significa dizer que pode ser mais 1/2 ou menos 1/2. Considere esse orbital do S, na qual tem um spin que ele está girando no sentido anti-horário e o outro que está girando no sentido horário. Professor, tá, mas o que isso vai interferir? Para que eu vou querer saber se está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário, seja lá qual for? É pelo seguinte fato, pessoal. Sabemos que os elétrons, ele tem carga negativa. E note que nesses orbitais existem 2 elétrons em cada um deles. Cargas iguais tendem a se repelir. Conferem? Confere ou não confere?
Sim, professor. Pronto, confere, exatamente. Então, vamos analisar essas duas situações aqui do lado direito. Observe esses dois elétrons. Se eles estivessem girando no mesmo sentido rotacional, ó, no mesmo sentido rotacional, a repulsão entre eles iria predominar e eles não conseguiriam ficar no mesmo orbital. Já a outra, mais extrema direita, note que tem um elétron girando no sentido anti-horário e o outro no sentido horário. Tá, ó. Estão assim, sentido horário e o outro anti-horário. Quando um gira no sentido horário e o outro no anti-horário, ocorre um efeito no campo magnético que ocorre atração entre esses elétrons. Então, eles conseguem ficar dentro do mesmo orbital. Por isso que ele tem que os elétrons, eles têm que ter spins opostos, que é uma seta para cima e uma seta para baixo. Nunca, nunca, nunca duas setas apontando para cima e nem duas setas apontando para baixo. Tem que ser uma para cima e uma para baixo. Pessoal, estou pensando na próxima aula a gente fazer distribuição eletrônica assim para entender, para compreender melhor. Acho que fica melhor, ao invés de passar para a tabela periódica, fazer distribuição eletrônica. O que vocês acham? Pode ser uma boa ideia. Sim, sim. Esse assunto é bem melhor. Pronto, eu vou fazer isso mesmo, distribuição eletrônica, para a gente revisar na próxima aula. É bom, muito bom fazer isso. Até porque mais à frente eu vou cobrar vocês de novo esse assunto, então é melhor que ele seja mesmo bem explicado, bem detalhado. Tá? Porque isso serve até para o terceiro ano, esse assunto aqui, quando chegar no estudo do carbono. Muito bem, então... Oi. Eu só achei injusto isso não cair no Enem. Rapaz, eu fiquei muito mal quando eu soube. Pois é, olha, eu também acho injusto não cair no Enem. Acho que nunca caiu uma questão como essa no Enem. Nunca, nunca, nunca na vida. E nos vestibulares, antigamente, dos anos 90, anos 2000, alguma coisa, caía muito, muito mesmo. Na UFP, na UESP, na UFRN, na UNB era mais difícil cair. Na UNB eles gostam muito não de modelos atômicos. Eles não gostam, não sei por quê, qual é a versão que eles têm. Mas caía na Unicamp, caía na VUNESP, era Santa Catarina. Olha, era o máximo. As questões bem, sabe, bem cabeça. Principalmente da UFP. As questões eram bem, ó, bem legais. Concordo com você, injustiça não cair. Seria um conteúdo interessante. Se bem que tem muita coisa no Enem que não cai, que é interessante e não cai. Dá raiva. Tá, pessoal? Então, ó, nosso tempo está estourado, mas eu vou colocar esses slides, tá? Já agora na nossa sala de aula. Já vai com a resposta, né? Infelizmente, porque eu acabei colocando já a resposta. Mas vocês tentem fazer, por favor. Qualquer dúvida, procurem. Procurem mesmo, para a gente já ver essa questão da distribuição eletrônica. Na próxima aula já estão sabendo o conteúdo, que vai ser distribuição eletrônica novamente, para a gente fixar bem melhor essa parte, tá? Os exercícios já estão postados nessa sala de aula, vou parar aqui a gravação. Então, muito obrigado a todos pela presença de vocês, desejo a todos um excelente fim de semana, desejo ótimos estudos, tá? Vamos aproveitar muito bem esse fim de semana, estudando, fazendo as questões de química, de física, biologia, todas as disciplinas que tiverem, e aproveitar ainda um pouco, arraiar, tá? Que a gente não pode ficar estressado demais, a gente não pode estar levando muitas coisas ruins na nossa cabeça, que como eu falei no começo da aula, isso faz mal para o coração, faz mal também para a mente, tá, pessoal? Então, vamos aproveitar um pouco, bora compartilhar, em todo momento vai ter uma hora para se divertir, isso é muito importante, tá? Mas se divirta com moderação. Roça de milho, roça...